Que é o maior orgulho no meu currículo ser mãe da Flávia. E daqui a pouco sogra do Rafael, né? Tem que falar do gênero, senão eu apoio do marido. A Flávia brinca que ela perdeu o número 1 da casa, porque agora o número 1 é o Rafael, ela vem em segundo. E eu, na verdade, era o número 1 Rafael, segundo a Flávia, em terceiro as nossas cachorras, e eu venho por último na relação de amor do meu marido, né? Bom, brincadeiras à parte, eu estou no mundo corporativo há mais de 30 anos, eu tenho 58 anos de idade. Atualmente eu sou diretora executiva do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é uma ONG que trabalha com princípios como transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas, e principalmente com conduta ética. Então, o que nós temos assistido no Brasil nos últimos anos, com o Lava Jato, com todos esses problemas de corrupção, de propina, e mais ultimamente com essa polarização que está acontecendo em relação das eleições que acontecem amanhã, finalmente, né? Porque eu não aguento mais ler jornal e assistir televisão, e muito menos ler a quantidade de coisa que a gente recebe no WhatsApp sobre isso. E eu também faço parte, estou em alguns conselhos, mas acho que o mais importante para eu falar aqui é que eu estou no conselho do Portas Abertas. Eu não sei se vocês conhecem, é o Open Doors International. Aqui nós estamos no Brasil já há quase 20 anos e trabalhamos com a igreja perseguida, com aqueles países onde não pode ser pregado o Evangelho. Então, nos últimos durante 3 anos eu ajudei como voluntária dentro do Conselho, como uma consultora do Conselho, e nos últimos anos eu consegui ter a aprovação do meu Conselho lá no IBGC para poder integrar oficialmente o Portas Abertas. Então acho que isso é uma coisa me dá muito prazer ir no Portas Abertas. E o mais gostoso de tudo é que a gente começa a reunião de conselho com a ceia. Tem 3 pastores que estão neste conselho, então é um ambiente muito agradável. Mas eu também gosto muito do ambiente corporativo e eu vou dividir um pouco disso com vocês. Eu tenho uma paixão muito grande pelo meu trabalho e pelo que eu faço. Quando a Flavinha nasceu, eu não parei de trabalhar, Luísa. Era uma fase que eu continuei trabalhando, eu voltei a trabalhar, a Flavinha tinha 50 dias apenas, mas eu acho que eu consegui de alguma forma, com a ajuda da minha mãe, da minha irmã, do meu marido, principalmente apoio total do meu marido, eu consegui conciliar a maternidade com a vida profissional. Eu acho que essa conciliação e o apoio da família e do marido é essencial para a gente conseguir continuar na vida corporativa. Mas vamos deixar a Luísa falar, depois eu falo. Eu falo muito, então você fala bastante também. Pronto. Flavinha que me brifou. É um prazer estar com você também. Eu preparei uma reflexão que ela, na verdade, ela passa um pouco sobre o que pessoalmente eu tenho descoberto com relação à identidade feminina aos olhos de Jesus. Vai permear o assunto de maternidade, vai permear o assunto de trabalho, mas eu percebo que todas essas questões, elas são tangenciais à real pergunta, que é a identidade feminina, né? E o assunto de desigualdade, ele vem à tona nessa relação de identidade distorcida que a gente acabou estabelecendo depois de um cenário de corrompimento do estado humano com a vida do pecado, né?
Mas eu trouxe umas anotações aqui para não me perder. Então, primeira coisa, eu não sou teóloga, não sou nada. Eu sou discípula de Jesus. Essa é a minha... Antes de ser filha, antes de ser esposa, antes de ser mãe de alguém, eu sou discípula de Jesus. E eu acho que isso define muito a minha visão de mundo e define como eu faço a leitura de qualquer assunto que eu vá ver, seja ele dentro da igreja, seja ele fora da igreja, né? Então, dentro desse assunto de desigualdade, deixa eu só tentar achar aqui no meu arquivo. Desculpa, gente, tecnologia, o papel nessas horas, né? Vou te contar. E o pior é que eu trabalhava com isso, gente. Eu trabalhava com tecnologia. Eu já passei por isso muitas vezes, Luísa, por isso que eu voltei ao papel. Muitas vezes. Chega na hora que a gente não acha no iPad. Vou ter que ir. Entendeu? Não, acho. Não? Não, então fica tranquilo. Você quer começar? Pode, só fica à vontade. Tá bom, fica aí, você fica tranquilo. Nós assistimos esse vídeo agora, eu não sei se deu tempo de vocês prestarem atenção, mas eu anotei só 2 dados que eu consegui ver. Ali falava que na Noruega, 14,9% das mulheres ganham menos do que os homens, e em Portugal, 17,5%. Eu anotei rapidinho aqui, ó, até com cor diferente. Eu tinha levantado alguns dados. Esse assunto de desigualdade é um assunto que eu falo com bastante frequência. Só esta semana, essa é a 3ª vez que nós estamos debatendo este assunto. Então eu tenho alguns dados aqui do Banco Mundial, da OCDE, do próprio Instituto para compartilhar com vocês. Mas antes de falar de desigualdade, eu acho que o mais importante é falar da importância da diversidade. Então, não é a diversidade, o que significa? Aqui nós vamos estar falando da diversidade de gênero, a importância de você ter homens e mulheres trabalhando juntos. Hoje no Brasil, eu trabalho muito no instituto onde eu trabalho, nós trabalhamos muito com conselhos de administração. 7,9% das empresas brasileiras que têm ações negociadas na Bolsa de Valores têm mulheres em seus conselhos. Eu vou repetir, 7,9%. Faz 10 anos que nós monitoramos esse número e esse número não muda. Ele era 7,6, virou 7,7, foi para 7,9, era 8,1, voltou para 7,9. Então, é uma incidência muito pequena de mulheres em conselhos de administração. Quando a gente fala em mulheres em cargos de liderança no Brasil, esse número é 38%. Ainda é um número muito pequeno também no Brasil. Mas a importância é, por que nós temos que ter mais mulheres? Porque a diversidade faz toda uma diferença. Quando a gente fala em conselho de administração, tem algum, não preciso disso, depois tem números aí, eu pego para vocês. Tem alguns fatores que são muito diferentes. A assiduidade do conselho aumenta quando você tem mais mulheres dentro do conselho. Dá para acreditar isso? Os homens passam a frequentar mais as reuniões do conselho quando tem mulheres. A mulher, ela tem um apetite ao risco menor do que o homem. Então a mulher não tem vergonha de falar assim: Luísa, eu não entendi isso daqui, você compartilha comigo, você me ensina. Quando você está num ambiente só masculino, existe uma competição muito grande entre os homens. O homem não chega para um outro homem e fala, principalmente nesse ambiente corporativo, olha, eu não sei isso, compartilha comigo, me ensina. O homem não faz isso. Então, o apetite ao risco é menor, a mulher ela é mais conservadora do que o homem, aumenta a assiduidade, a mulher não tem vergonha de perguntar, e o valor da empresa, isso são pesquisas acadêmicas, o valor da empresa aumenta quando você tem um percentual maior de mulheres nas lideranças das empresas. Então, são pequenos detalhes que
pode não parecer, mas a importância da diversidade. No mundo corporativo, a gente fala em diversidade de gênero, que é muito importante, mas atualmente a gente também fala na diversidade etária, da faixa etária. Antigamente, o conselho de administração era só homens de cabelos brancos, mulher não, porque olha, o meu é pretinho, faz 30 anos que eu tingo meus cabelos, mas a senioridade era algo que era muito importante. Hoje, dependendo do ambiente, dependendo do mercado que aquela empresa está, é muito importante, o mercado de tecnologia, é muito importante você ter pessoas mais jovens. Diversas vezes eu chamo a Flávia e pego o meu iPhone, eu pego o meu iPad e falo para a Flávia, Flávia, me ajuda aqui, como que eu faço isso? Ela tem uma facilidade muito maior do que eu na parte de tecnologia. A gente, quantas crianças, que idade tem teus filhos, Luísa? 3 e 1. Então ainda não. Mas quantas crianças que a gente vê toquinho, pequenininhos aqui, que já estão lá mexendo no iPhone, mexendo no iPad. Então, ultimamente, diversidade não é só gênero, é atividade profissional anterior, é o background acadêmico, a formação acadêmica da pessoa, é a faixa etária, é a diversidade de gênero e é também a diversidade geográfica, porque as empresas hoje elas têm atuação global, então é muito importante você ter pessoas de outros países, de outros mercados, também participando da liderança das empresas. Você encontrou? Encontrou? Então fala você um pouquinho, depois eu complemento. Se a gente não fica só eu falando. Foi uma ótima introdução. Então você complementa. Interessante, vou falar um pouquinho dentro do seu assunto, antes de entrar no meu, que eu estava vendo, eu não sei quem já viu uma série no Netflix que se chama Explicando, e eles fizeram um capítulo, é uma série curtinha que eles pegam temas X e explicam em 15 minutos, né? E eles fizeram um dos capítulos sobre a desigualdade de gênero. E eles falam sobre isso, que antigamente acreditava-se que as mulheres tinham menos capacidade do que o homem, e hoje em dia a gente já sabe que é inconcebível, não existe mais essa percepção, mas as mulheres continuam ganhando menos, né? E segundo esse capítulo, essa série, o que eles apontam como um grande um fator muito forte de desigualdade salarial entre homens e mulheres no mundo corporativo é a maternidade. Também é um dos fatores. É um dos fatores, que a mulher, quando ela se torna mãe, ela não consegue manter, muitas mulheres saem, e isso faz com que o gap de quantidade de pessoas, de mulheres em cargos de liderança e o salário fique defasado, né? Então, isso foi bastante forte para mim, porque foi algo que eu vivenciei na pele, de perceber que o mundo corporativo ele não conseguia acolher as necessidades que eu tinha como mãe, né? Por ser um ambiente predominantemente masculino, competitivo, com padrões diferentes e expectativas diferentes, né, com relação. Posso compartilhar uma coisa? Quando a Flavinha nasceu, eu estava num grupo aqui de São Paulo e eu trabalhei até 5 dias antes da Flávia nascer e informei que eu não voltaria ao trabalho, que eu não iria trabalhar. Depois de 45 dias eles me chamaram, eu falei que essas são as bênçãos de Deus que vão abrindo as portas para nós. Eles me chamaram e falaram, olha, você venha, traga a tua filha, traga a babá, no começo era minha mãe que vinha, depois a babá. Eles me deram uma sala maior do que essa, onde tinha uma cozinha do lado, um banheiro, e a Flavinha ficava comigo. Eu vinha 3 vezes por semana, eu morava em Americana, trabalhava aqui em São Paulo, eu vinha 3 vezes por semana, e eu podia sair, amamentar, a babá cuidava da Flávia, então são bênçãos de Deus. Mas isso não é comum. Isso não é comum. Então, eu falo que foi Deus que abriu essa porta para mim e me deu a oportunidade.
A minha reflexão, ela vem a partir como eu disse, da a origem dessa desigualdade, né, que veio, na minha percepção, a partir da queda. Eu tenho 3 afirmações sobre as quais eu vou construir a minha reflexão. A primeira é que eu acredito na igualdade entre homem e mulher. Eu acredito que homem e mulher são iguais. Eu também acredito que homem e mulher são diferentes. Ao mesmo tempo que eu acredito que eles são iguais, eu acredito que eles são diferentes. E eu acredito que as diferenças que existem entre o homem e a mulher são presentes de Deus para a humanidade quando redimidas, quando debaixo da graça, quando não operando num sistema corrompido pelo pecado. E a terceira afirmação é que eu acredito que, como discípula de Jesus, eu acredito que a libertação vem através de Jesus. Que Jesus liberta, Jesus chama, dá dons e envia mulheres, tanto quanto envia homens. Então eu vou construir minha reflexão em cima dessas 3 afirmações. Tá? A primeira é que eu acredito na igualdade entre homem e mulher. Quando a gente volta lá no início de toda a história, no Éden, eu não sei se tem alguém aqui que não concorda ou vem de uma outra tipo de visão, né? E aí eu queria pedir que você ficasse comigo, aguarde e vamos acompanhando, né? Não considere o Éden como algo, não, mas não acredito que foi 7 dias, não. Vamos pensar, né? Vamos pensar em uma poesia em que a gente está descrevendo que algo foi criado por uma inteligência, por um ser criador, né? E lá no Éden, no plano original de Deus, quando Deus criou a perfeição, quando Deus criou o universo, Ele criou a humanidade como obra-prima desse universo. E Ele dotou a humanidade de algo que o resto da criação não tem, que é a imagem divina. E Ele criou essa humanidade com essa imagem divina, macho e fêmea, homem e mulher. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Isso já confere igualdade para homem e para mulher. Ambos carregam em si a semelhança com o Criador, na sua inteireza. O homem não precisa, eu creio, de novo, não sou teóloga, gente. Se estiver falando bobagem, depois pergunta para o pastor. Rafael está aí. Eu creio que na sua inteireza o homem é imagem e semelhança de Deus e a mulher na sua inteireza é imagem e semelhança de Deus, e em conjunto eles espelham a imagem e semelhança de um Deus que é um Deus trino, que é um Deus que é 3 em 1. Então a relação do homem e da mulher espelha a relação de um Deus que é relacional entre si. E isso já nos mostra que homem e mulher são iguais em dignidade, são iguais em valor. Ambos, se você se relaciona com alguém que é imagem e semelhança de Deus, essa pessoa é digna de valor. Essa pessoa tem em si a natureza divina. E isso não depende de gênero. Segundo ponto é que eu acredito que homens e mulheres têm sim diferenças. E que essas diferenças são presentes de Deus
para a humanidade, para o mundo. E complementares. As diferenças que eu acredito que o homem e a mulher têm não são as diferenças que a mente acha. Eu não creio que as diferenças são a mulher cozinha e o homem trabalha. No Éden, Deus criou homem e mulher, para juntos cultivarem o jardim, juntos frutificarem, juntos multiplicarem, juntos dominarem sobre toda a criação. Deus não estabeleceu no Éden papéis de gênero, como a gente cresceu pela tradição acreditando e pela tradição incorporando isso como uma verdade. O que Deus fez sim de diferença é que o homem e a mulher possuem forças diferentes. E eu acho que isso é bem importante de ressaltar. A mulher, ela não é menos forte do que o homem. Ela é forte de maneira diferente. Só que o que aconteceu? A partir do momento que a humanidade rompeu com Deus e rompeu com essa ordem perfeita, essa força feminina passou a não ser mais considerada como força, passou a ser considerada como fraqueza. E isso não é o plano original de Deus. Isso veio depois da queda. Às vezes a gente esquece de ler o que veio antes e o que veio depois. E essa distorção veio depois. Então a força feminina, o que é a força feminina? A força feminina é a força acolhedora, é a força da nutrição, é a força do cuidado, do gestar, do parir, é a força relacional, do amamentar, é a força do sentir, do intuir. E o homem, como o homem e a mulher, em sua inteireza, são imagem e semelhança de Deus, o homem também possui força feminina dentro dele. E isso é muito importante a gente também relembrar. Deus tem em si, na sua relação trina, a força masculina e a força feminina que Ele deu para o ser humano, homem e mulher. Mas em sua complementariedade, a força feminina é maior na mulher e a força masculina é maior no homem. Mas o que aconteceu também com a queda? A força feminina foi considerada como fraqueza em homens e nas mulheres. Então o homem passa a ser reprimido em sua força feminina, que faz bem para ele também. Em prol de sua masculinidade, o homem não pode chorar, o homem não pode mostrar fraqueza, que é... O que é mostrar fraqueza para o homem? É mostrar o seu lado feminino. Quando a força feminina dentro de um homem restaurada, só faz bem para esse homem. Só faz esse homem ter um equilíbrio maior na sua vida. E, por outro lado, a mulher teve a sua força feminina subjugada e deturpada como sendo fraqueza e passa a se masculinizar para poder vencer num mundo que é masculino. Então, a força masculina é uma força produtiva, é uma força expansiva, é uma força pragmática, é uma força voltada para fora.
E aí a mulher passa também a, dentro de um ambiente masculinizado, ter que exercitar uma força masculina para poder sobreviver. Então a gente tem esse desequilíbrio das forças, né? E a subjugação da força feminina para a força masculina. E hoje a gente vê um mundo violento, um mundo que carece da força feminina. E as mulheres não querem ser femininas, não no sentido fraco da palavra. Se é para a mulher ser forte, a mulher tem que ser forte como o homem. A figura de poder é uma figura masculina. Agora, a figura... Por quê? Porque o feminino não é ligado à força. A sensibilidade não é ligada à força. Então, eu acredito que as principais diferenças entre homens e mulheres se dão no que cada um deles é forte e o quanto em uma relação de aliança entre um homem e uma mulher que decidem caminhar juntos, o quanto essas forças são complementares entre si e geram um poder nessa união de forças. E aqui é importante ressaltar que essa relação e muito do que a Bíblia ela traz como diretriz e que foi, infelizmente, também dentro de um mundo corrompido pelo pecado e que tem uma visão distorcida do que as coisas deveriam ser, essa relação entre homem e mulher dentro dessa relação de aliança também foi distorcida. Porque dentro dessa relação de aliança, cada um tem o seu papel. Isso na visão da Bíblia. E o papel da mulher, lá no Gênesis é o papel da auxiliadora. E eu confesso que me dá arrepio de pensar nessa palavra. Como mulher empoderada que eu desejo ser e que eu acredito que eu sou, mas ao mesmo tempo me dá arrepio no sentido de reverência como discípula de Jesus, entendendo que ele criou a ordem dessa maneira e que se ele criou a ordem dessa maneira, essa palavra devia ter um outro significado que não o que a nossa cultura dá a ela. Dentro da nossa cultura corrompida, auxiliador significa abaixo. Você auxiliar, ninguém quer ser auxiliar, todo mundo quer ser o chefe. Mas dentro da origem da palavra auxiliador, auxiliadora, quando Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, ele estava criando a mulher para ser como o Espírito Santo é para o homem. Auxiliador. E o auxiliador é aquele que direciona, é aquele que fortalece, é aquele que orienta, é aquele que dá conselhos, é aquele que vai ao resgate o auxiliador, no contexto do Antigo Testamento, é aquele que vai ao resgate de alguém. Como que essa palavra pode ser ruim se empregada dentro desse contexto? A mulher, ela é aquela que foi mandada ao resgate do homem. Foi mandada para ser aquela que vai aconselhar o homem e que vai ajudá-lo a cumprir a sua missão. Lado a lado. Não um debaixo do outro. Lado a lado.
E o terceiro, só que o que aconteceu com tudo isso, né? Com a queda, a partir do momento que a humanidade rompe com Deus, ela rompe não só com Deus, mas ela rompe entre si. O relacionamento do homem e da mulher foi rompido. O relacionamento do homem e da mulher com a natureza criada foi rompida também. E nesse momento existe uma série de castigos que Deus vem e institui para o ser humano. Quando ele vem procurar o homem, ele entende que o homem rompeu com ele, ele vem e fala: porque você rompeu comigo, uma série de coisas vão acontecer como consequência dessa sua decisão. E as consequências negativas para a mulher, as consequências negativas para a mulher foram as dores no parto, e que a vontade dela seria para com o seu marido. A consequência negativa do pecado para a mulher é que a vontade dela seria para com o seu marido. Ou seja, isso não foi o que Deus instituiu, isso foi consequência do pecado. E quando a gente crê que Jesus Cristo veio e rompeu com o pecado para que nós vivêssemos uma nova ordem, uma ordem redimida, uma ordem estabelecida como céu de novo, como Éden de novo aqui na terra. A vontade da mulher não está mais subjugada à vontade do homem, porque isso é consequência do pecado. E o terceiro ponto, que é: Jesus Cristo veio para pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos e os oprimidos. A força feminina foi subjugada pela força masculina depois do pecado, e a mulher teve o seu papel de auxiliadora abusado. A mulher, ela passou a ter uma posição de inferioridade, de opressão, de subjugação pelo homem. Então, quando a gente fala que Jesus Cristo veio para libertar o cativo, Jesus Cristo veio para libertar o feminino do masculino. Não estou falando do homem, estou falando da opressão do masculino. E não para que a mulher agora tenha poder, não. Para que a ordem criada seja restabelecida. Então a gente tem um papel como discípulos de Jesus muito importante na criação de uma nova ordem. Porque a gente fica falando muito de sistema, e a gente fala: o sistema é machista. E a gente pode viver a realidade que Cristo criou para que a gente vivesse, de igualdade e uma relação de mutualidade, de respeito, em que as forças são equilibradas, em que ambos têm voz, em que ambos têm sonhos, em que ambos têm a possibilidade de prosperar juntos. E a gente, como igreja, tem um papel fundamental na criação dessa nova ordem, criando dentro das nossas famílias isso. Para finalizar isso, eu queria pontuar alguns pontos. Então, dentro dessa nova ordem que Jesus cria, nós como igrejas, nós como mulheres de dentro da igreja, vamos falar para as mulheres primeiro. Mulheres, nós fomos criadas com dignidade, com valor.
a nossa identidade não está baseada com quem nós somos esposa, ou quais são os nossos filhos, ou qual é o nosso trabalho. Nossa identidade está baseada em Jesus. Só. Em Jesus não há homem e não há mulher. Deus dá dons para homens e dá dons para mulheres exercerem, e a partir do momento que mulheres não exercem seus dons porque elas acham que isso é coisa, que esse dom é um dom que só homem pode exercer, ela está impedindo o reino de se expandir, porque só metade das pessoas na igreja então vão exercer seus dons, e as mulheres vão ficar relegadas ao ministério infantil e ao ministério de mulheres. Se a gente acredita que homem e mulher são iguais e que os dons são dados à igreja, então as mulheres também servem nos inúmeros lugares da igreja, para a honra e glória de Jesus. A luta pela igualdade dentro do discipulado de Jesus, a luta pela igualdade de gênero dentro do discipulado de Jesus não é uma luta por poder, não é uma luta por eles têm o poder, vamos tomar o poder deles. Não, é uma luta por liberdade. Nós temos a liberdade de ser. Você pode ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. E agora, homens, vocês acharam que eu ia deixar vocês em paz? Como discípulos de Jesus, numa cultura machista, vocês estão numa posição de privilégio. Vocês nunca vão entender o que essa posição de privilégio causa para as mulheres. Então, como discípulos de Jesus, vocês têm a oportunidade de fazer como Jesus e lavar os pés das mulheres e descer da sua posição de privilégio aonde quer que você estiver, no seu trabalho, dentro da sua relação com a sua mulher, e entender: nós dois somos iguais. Eu não vou agir baseado em tradições que não são tradições de Cristo. Eu vou agir como Cristo agiu para com as mulheres, e Ele falou com prostitutas, ele deixou seu pé ser lavado por mulheres, ele deixou que mulheres se assentassem aos seus pés como discípulas, o que aquilo era impossível para a época. Ele falou com mulheres que ninguém falaria. Então Jesus, isso vai para a internet? Jesus foi o primeiro feminista da história. Se tem alguém que valorizava a mulher numa cultura que era ainda mais machista do que nós, era Jesus. Então, como discípulo de Jesus, o homem tem o papel de valorizar a mulher e de resgatar a ordem original criada de igualdade e de complementaridade e de mistério dessa relação a dois. E só para finalizar para dar a deixa para você. Já peguei um monte. Essa relação, eu não quis entrar muito no detalhe da relação de complementaridade dentro do casamento, da liderança e da submissão, porque eu sei que isso é um tema mais polêmico. Mas o que é importante ressaltar aqui é que essa relação de liderança e submissão, ela está orientada para o casamento. Ela não está orientada para a mulher fora do casamento. Então, nas empresas, a mulher não tem que se submeter ao homem. Ela tem que se submeter ao seu marido. Isso são pequenas coisas que a gente vai
deixando esclarecer e que nós como mulheres vamos, e principalmente como mulheres cristãs, querendo ser fiéis à palavra, a gente vai se podando de possibilidades, porque a gente, não, mas isso não é meu lugar, mas eu não tenho que ser submissa e dócil e mansa. Sim, todos temos. O homem também tem que ser dócil, o homem também tem que ser manso. Jesus foi manso e dócil. Assim como a mulher e o homem têm que ser, que seguem a Jesus. Então, queria deixar mais essas pulgas atrás da orelha de vocês, aí depois a gente pode conversar mais se alguém ficou com alguma questão. Muito bom, Luísa. Sabe as palavras, né? Olha a importância da diversidade aqui de faixa etária. Eu tenho 58, você tem quanto, Luísa? 20? Tenho 28. 28, ela podia ser minha filha. Eu vou aproveitar, eu vou esquecer o que eu tinha escrito, mas eu vou aproveitar só as dicas da Luísa e vou complementar. Então, você disse a questão, primeira coisa, a questão da saída do mundo corporativo. Então, a mulher, quando nós somos perguntados, mas por que tem mais homens do que mulheres? Ao longo da carreira da mulher, a primeira decisão que ela toma, se ela vai continuar ou não no mundo corporativo, é quando ela se casa. Muitas vezes ela toma uma decisão de ficar em casa. Eu fiquei em casa 1 ano e meio quando eu me casei, porque foi uma decisão que nós tomamos em conjunto, que naquele momento eu não iria trabalhar. Então, durante 1 ano e meio eu gozei do status de esposa. Foi muito bom. Um segundo momento é na hora da maternidade. Quando ela tem o primeiro filho, ela toma uma decisão: eu volto ou não volto? É muito difícil para nós mulheres. A primeira semana que você sai de casa para voltar para o trabalho, você se sente a pior das piores, porque você sente que você está fazendo algo ruim para o seu filho. No segundo filho, então, nem se fale, é mais difícil ainda. Um terceiro momento que você toma uma decisão é quando o teu marido recebe uma promoção para uma outra cidade ou para um outro país. A maior parte das vezes é a mulher que deixa a sua carreira para acompanhar o marido. A gente já vê hoje alguns maridos que vão atrás das mulheres, vão junto, atrás não, essa palavra é muito feia, vão junto com as mulheres e a mulher trabalha naquele lugar. Muitas vezes a mulher tem um visto de trabalho e o país não permite que o homem também trabalhe. Mas a grande maioria das vezes é a mulher que toma essa decisão. Então, ao longo da carreira, a mulher toma algumas decisões que faz com que ela interrompa a sua carreira e muitas vezes o retorno é muito mais difícil. Então, isso é uma realidade que existe aqui no Brasil. Luísa, posso só complementar? À vontade. Isso eu percebo que essas questões, elas não são questões que o homem passa. Muito difícil, né? Muito bom. E ele passa pelos mesmos eventos que a mulher. Ele se casa, ele tem filhos, né? Mas ele nunca questiona se ele vai ser o que vai parar de trabalhar. Nem passa pela cabeça, né? E eu acho que, em parte, também isso vem de a identidade do homem estar muito atrelada à sua produtividade, ao seu trabalho. Então, imagina que eu vou ficar em casa, minha mulher vai trabalhar. O que vão achar de mim, né? Que eu sou improdutivo e tudo mais. Quando, na verdade, aí voltando para a identidade, o tema de identidade, como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, a nossa identidade não deveria, seja homem, seja mulher, não deveria estar pautada no seu trabalho, na sua família, em nada. E se a oportunidade for... isso é uma coisa que a mulher acaba deixando os seus sonhos, acreditando que se tiver um sonho do meu marido e se tiver um sonho meu competindo, o sonho tem que ser do meu marido, porque ele é o líder. Não, mas espera aí, gente. Mas se é o líder, então vamos colocar na mesa e vamos juntos conversar e entender de quem é a vez. De quem é
é a vez. Né? Já melhorou bastante. Ainda são poucos, mas eu mesmo conheço alguns casais em que isto ainda está acontecendo. A mulher tem o visto para aquele determinado país, o homem não tem e por enquanto está funcionando. Não que o homem esteja hiper, super feliz, mas está funcionando. Um outro ponto que você tocou foi a feminilidade. Eu nunca precisei ter atitudes machistas ou me vestir como um homem para ser reconhecida no mundo corporativo. Então, eu acho que a mulher pode e deve manter a sua feminilidade trabalhando. Eu não costumo gritar com a minha equipe. Ninguém fala palavrão perto de mim, porque eles sabem que eu não gosto, eu não falo, e que se alguém fala palavrão perto de mim, vai ter uma conversa a sós comigo, depois daquela reunião. Então, dentro da onde eu trabalho, não existe, quando eu estou presente, pode ser que eu não estando presente, eles falem, mas se eu estou presente, ninguém fala palavrão. Então, eu acho que, ontem eu fui questionado no final do dia, por uma determinada pessoa, como que eu professo a minha fé no meu ambiente de trabalho. E eu falei que é pelo meu testemunho, pela a forma como eu lidero a minha equipe. E eu nunca deixei de ser feminina liderando a minha equipe. Você falou da submissão do casal. Eu e o Gunnar estamos casados há 30 anos e ele me enganou, ele me enrolou durante 12 anos. Então nós estamos juntos há 40. Rafinha, você enrola a Jéssica quanto tempo? Enrola 4. Jéssica, enrola 4 então, Jéssica. Nós estamos juntos há 12 anos. Eu não me sinto mais empoderada do que o meu marido. Eu não tomo decisões sem conversar com o meu marido. Então, raramente eu faço alguma coisa que eu não vá perguntar a opinião do meu marido, porque a opinião do meu marido é muito importante para mim. Então, isso eu acho que é uma liderança conjunta. Ele é o líder. Eu, quando tem aquele versículo que fala que o homem é a cabeça, é isso mesmo, eu entendo assim, mas eu me sinto respeitada. Eles são a cabeça, mas a gente é o pescoço. eu me sinto respeitada, eu me sinto amada, e ele também, quando vai tomar alguma decisão, compartilha comigo. Então, isso eu acho muito importante, muito, muito importante. O que mais que eu anotei aqui do que você falou? Vou agora um pouquinho, não do que você falou, mas do que acontece no mundo de uma forma geral. Por incrível que pareça, ainda existe no mundo, isso é uma pesquisa do Banco Mundial, sobre barreiras legislativas. Então tem países que as mulheres não podem trabalhar, elas são impedidas por lei, principalmente nos países que têm a religião muçulmana. Elas não podem ter nenhum tipo de negócio, elas têm restrição de acesso a crédito, elas não podem entrar numa instituição financeira e pedir um empréstimo. O homem tem o controle sobre a propriedade conjugal, o homem tem o direito sobre os filhos. Se existe uma separação, é o homem que fica com os filhos. Por incrível que pareça, eu li esta semana que na Casa Real Britânica, o homem tem o direito dos filhos. Quando o príncipe Andrew e a Sarah Ferguson se separaram, ela não pôde ficar com as duas filhas, porque existe essa lei na Inglaterra, coisa que é considerada um país de primeiríssimo mundo. Existe proibição de trabalho noturno para as mulheres. As mulheres são proibidas para ter determinados ofícios como manufatura, construção, energia, agricultura, água e transportes. Então é triste a gente pensar isso, né? Porque se existe uma igualdade, né? Como nós estamos falando de gênero, por que as mulheres não podem fazer isso? Por outro lado, neste ano de 2018, 65 países tomaram medidas para melhorar a inclusão econômica das mulheres. Alguns deles, olha, China, Malásia, Bósnia, Bulgária, Letônia, que é da onde
os ancestrais do meu marido vieram, Lituânia, Colômbia, Equador, Iraque, Índia, Congo, Quênia, Zâmbia e Bangladesh. Então a gente vê que está melhorando um pouco, apesar de que existe ainda uma opressão, uma subjugação, como você mesma falou. Um outro ponto importante, existe uma pesquisa da McKinsey, a McKinsey é uma consultoria internacional que mostra que a mulher tem uma dupla jornada de 26,6 horas semanais contra 10,6 horas semanais do homem. Então a mulher ela trabalha o dia todo no mundo corporativo, muitas vezes mais horas do que o homem, porque ela tem que provar que ela é mulher do que o homem. Ela chega em casa, ela tem o marido e os filhos esperando que ela faça o jantar, que ela coloque a mesa, que ela vá fazer as tarefas de escola junto com os filhos, e muitas vezes ela não tem ajudantes domésticos, ela mesma cuida de tudo isso. E muitas vezes o homem está sentado na frente da televisão assistindo um jogo de futebol e não sai dali para ajudá-la a fazer nada. Então, homens presentes aqui, jovens ainda, recém-casados, ou como o caso do Rafinha que vai casar, né, Rafa? Se amém, né? Então pensem nisso, pensem que a mulher trabalhou o dia todo, tanto quanto vocês, e que ela precisa de uma ajuda, nem que seja colocar uma mesa, tirar uma mesa, lavar meia dúzia de prato, o que quer que seja. Isso é muito importante também. Mulheres dentro da igreja, que você falou, foi uma discussão que a gente estava tendo ontem no final do dia. Eu estava com 2 pessoas da Igreja Presbiteriana Independente e nós estávamos falando de governança dentro da igreja. Era o papo de ontem à noite. Então eu não sei, eu sempre questiono a governança da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não permite que mulheres assumam cargos importantes. Quando eu falo isso com os pastores, eles falam, não, mas tem a SAF, a Sociedade Auxiliadora, olha a palavra, exatamente o que você falou, Luísa, mas tem a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, e muitas vezes é a SAF que faz com que a igreja movimente, é a SAF que busca bastante coisa. Eu acho que é uma posição assim, de privilégio nós sermos mulheres. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de sentir vontade ou perceber que precisa. Nós mulheres fomos criadas para cuidar da casa, então a gente vai ver, muitos homens não foram criados para cuidar da casa, então eles não veem, eles não estão vendo. Se não mostrar, ele não vai ver. Se não der a responsabilidade, se não der a oportunidade de fazer, ele não vai fazer. Então, é tudo questão de combinar, sabe? É combinar o jogo e falar, vamos dividir, né? Se não for para dividir 50, tá bom, vamos dividir 20, 80, que for o combinado da casa, né? Assim, então, essa foi uma estratégia que a gente adotou recentemente, que eu achei que funcionou bem, assim, sabe? Porque era uma eterna briga. Vai no curso de escola da família. Vou falar um pouco sobre isso também. Primeiro, agradecer a minha esposa a paciência que ela tem comigo, né? A gente vai melhorando ali. Acho que, assim como você falou, eu acho que... compre post-it, aprenda com o Luiz aqui. Acho que é importante falar. Eu tô feliz que filmou a cara dele o tempo todo. Acho que é uma coisa assim, acho que é um papel muito do homem. Acho que a pergunta foi pra vocês, mas acho que a gente tem que pensar muito nisso. Assim como você falou, eu não fui criado para educar a casa. Acho que isso é uma coisa que talvez meus pais tenham errado na minha educação. E quando a gente casou, isso foi um problema muito grande, porque ela me incentivava muito. Então, mulheres, tenham paciência e façam como a minha esposa faz, que é cobrar mesmo. Porque se ela não pedir, não falar, e eu chegar e falar, eu não vou ver. Porque homem, eu não sei, eu acho que a maioria dos homens são muito ligados para essas coisas. Eu vou largar lá, eu vou deixar, as coisas vão ficar, e talvez a casa vai estar um chiqueiro e eu não vou estar vendo. Então, ter essa conversa, essa cumplicidade, acho que a Escola da Família, que o Berna falou, é uma boa também. Foi um curso que ajudou muito, pessoalmente para mim, falando.
para melhorar essa comunicação e ter isso. Então acho que é muito importante a gente assumir essa responsabilidade enquanto homem. Porque não tem que só delas cobrar, acho que a gente tem que ter essa consciência e fazer isso de uma forma intencional mesmo. E sabe uma coisa que eu também aprendi ao longo do caminho que diminuiu bastante o desgaste? Foi entender que existem formas diferentes de fazer a mesma coisa também. Foi algo importante. E que demorou. E eu só entendi isso na maternidade. Que foi, eu vou deixar ele cuidar. Ele não vai cuidar como eu cuidaria. Não vai. Porque ele não sou eu. Mas ele vai, né? Mas ele vai cuidar da maneira dele. E da melhor forma. E da melhor forma que ele consegue. E ele vai aprender. Ele vai aprender cuidando. Vai aprender cuidando. Ele vai aprender que tem que levar bumbum. Se eu abro a mochila, se eu vou inspecionar, deixa eu ver se ele fez a mochila dele. Se ele não mandou, o problema foi seu pai que fez. Não mandou. Da próxima vez ele vai falar: papai, você esqueceu. Esqueceu. Ai, filho, desculpa, foi culpa minha, eu esqueci. Então, porque se o homem também se coloca numa postura de eu vou fazer, mas eu sei que ela vai dar uma olhada e depois ela vai corrigir. Também é confortável. Assim, eu acho que o grande problema, né, que a gente via, por exemplo, lá em casa, era assim, o homem, ele se nivela por baixo. Aí ele vê assim, que um não tá fazendo, eu tô fazendo muito já de trocar uma fralda por dia. Eu tô fazendo muito já de te acordar pra amamentar. Então eu acho que ele se nivela por baixo, que ele vê, o outro nem sabe que tamanho que é a fralda, o outro nem sabe que série que o filho tá. Ele se nivela por baixo. Anos atrás eu via assim, eu trocava fralda, era uma coisa que eu gostava de fazer, eu ligava pra fazer. E toda vez que eu tava trocando fralda, eu ganhava elogio, porque nossa, você tá trocando a fralda. Tipo, pô, ela troca um monte de fralda também, você nunca elogiou ela, e daí? Tipo, por que isso acontece? Então é isso, acho que a gente tem que se nivelar e falar, cara, metade dos meus amigos não faz nada, eu tô fazendo um pouco, já tô fazendo muito. Então é difícil. Bom, acho que é isso, acho que acabou já as perguntas, acho que tem algumas que deu pra fazer. Tem um vídeo que eu separei, que eu pedi pra Flávia colocar, que eu achei muito legal para terminar aqui para nós, um vídeo aqui de 1 minuto e meio, é muito rápido. Muito obrigado de novo pelo convite, fiquei muito contente de estar com vocês.